E amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus o bendiga. Amém. A paz do Senhor para os irmãos brasileiros. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que aceitaram o meu convite de estar aqui conosco hoje. Eles não perderam tempo. Eles estão ganhando tempo. Porque o servo de Deus não perde tempo, ele ganha tempo. Amém. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Amém. Eu gostaria, será que dá para acender essa luz aqui? Essa minha Bíblia é um problema, daí aquela Bíblia de letra pequena. Eu gostaria de pedir à igreja. Primeiro nós vamos ler aqui um versículo muito conhecido que está no Evangelho de João. Juan 3,16, que é muito conhecido, né? 3,16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Irmãos, agora eu vou exatamente ler da palavra de Deus, onde Deus colocou no meu coração, que está no livro de João, que fala sobre a mulher de Samaria, ou seja, a mulher samaritana. Eu gostaria que vamos fazer essa leitura juntos. Glória a Deus, aleluia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque diz a palavra, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água da vida? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe dou nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste o bem, não tenho marido.
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos, podemos sentar, meus irmãos. Nós conhecemos essa passagem, ela é muito conhecida através da igreja, através de pregadores que já trouxeram essa mensagem da mulher samaritana. Nós sabemos que aquela mulher, ela era uma mulher mal vista na cidade onde vivia, pelo passado dela. Nós vemos aqui que Jesus profetizou para ela e disse: olha, o que tu tens, tivesse 5, mas o que tu tens agora também não é teu marido. Então esta mulher ficou encantada de ver que Jesus estava falando uma coisa que ela nunca tinha contado para ele, porque era a primeira vez que Jesus estava passando naquela cidade e ela nem conhecia Jesus. Ela só disse para ele: como tu me pedes água, a mim que sou samaritana e tu sendo judeu? Mas Jesus não se abalou com isso. Jesus nunca se abalou com nada. Durante os 3 anos de ministério que ele teve, ele nunca foi abalado por nada. Porque aqui, quando nós lemos aqui em João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus, ele tinha um projeto de não passar em Samaria. Os discípulos, inclusive, tinham medo, porque Samaria era uma cidade que detestava o povo hebreu. Eles não eram bem-vindos naquela cidade. E eu creio que os discípulos devem ter dito para ele: olha, Senhor, não vamos passar ali, porque nós vamos ter algum problema. Tu sabes que aquele povo é um povo que não se dá bem conosco. Eles até já guerrearam contra nós, já falaram mal de nós, maldisseram mal de nós, e nós vamos ter problema. Mas Jesus, na sua sabedoria, como homem, como Deus, ele disse para os discípulos: olha, faz o seguinte, vão comprar comida, que eu tenho um serviço para fazer em Samaria. Eu tenho algo grande para fazer naquela cidade de Sicar. E os discípulos foram comprar comida, e Jesus Cristo foi exatamente fazer a obra para o qual o Pai lhe tinha mandado. Porque Jesus, o que Jesus fazia, ele não fazia por si próprio, não. Jesus fazia tudo na direção do Pai. Ele tomava as ações, mas ele, quando ia fazer alguma coisa, ele orava antes. Ele orava ao Pai, pedindo ao Pai a direção do que ele deveria fazer, daquilo que ele tinha que fazer. Os milagres que aconteciam, que Jesus fazia, aqueles milagres vinham diretamente do Pai para ele, porque antes ele orava. Se Jesus ia num lugar, ele sabia o que ia acontecer naquele lugar, ele já orava antes ao Senhor, dizia: Pai, me dirige, Pai, eu preciso de Ti. Então Jesus era um homem de oração, ele vivia orando, porque ele sabia o ministério que ele tinha, e ele sabia que ele foi enviado pelo Pai como Salvador do mundo, e ele tinha um grande trabalho a executar nessa terra. E sendo assim, Jesus, ele falou para os discípulos: vocês vão comprar comida, e eu vou resolver o meu lado. Vocês não resolvem lá, que eu vou resolver cá. E o diálogo, o que eu fiquei impressionado, é o diálogo que Jesus tem com essa mulher. Era uma mulher pecadora, era uma mulher que não tinha moral na cidade onde vivia, porque está escrito aqui que Jesus disse: você já teve 5 maridos, e o que você tem não é. E todas as mulheres, como está escrito, que nós conhecemos, as mulheres, elas tinham o costume de ir pegar água nos poços de manhã, porque elas tinham seus afazeres. Elas iam, pegavam água, levavam para as suas casas, e ali começavam os seus afazeres. Mas essa mulher, ela tinha uma diferença. Essa mulher não podia ir pegar água pela manhã, porque era uma mulher discriminada. Ninguém gostava dessa mulher por causa do passado, do que ela estava fazendo, do presente. Mas Jesus, na sua sabedoria e como Deus, ele sabia a situação daquela mulher.
Ele sabia que aquela mulher tinha que mudar de vida. Ele sabia que aquela mulher precisava tomar a água da vida. Ele sabia que aquela mulher necessitava da salvação. Ele sabia que aquela mulher necessitava estar na presença dele e conhecer a ele. Então aquela mulher se pôs na presença dele e começou o diálogo. E falaram sobre água, falaram sobre o poço, falaram tantas coisas, e ela não estava ainda entendendo o que Jesus estava falando, por falta de conhecimento. Amém. E naquele diálogo, chegou um momento em que aquela mulher falou para ele: mas como tu vais conseguir pegar água, desta água, se o poço é muito profundo, e você não tem com o que pegar? Aí Jesus disse: olha, se você me conhecesse, aí começou, se você me conhecesse. Aleluia. E a mulher, quando Jesus falou isso, se você me conhecesse, aquela mulher começou. Aquela mulher mudou, ela teve uma mudança naquele diálogo. Ela viu que realmente estava acontecendo algo diferente na vida dela. Que ela precisava escutar mais aquele homem. Antes de falar, ela precisava escutar. Muitas vezes, nós conversamos com Deus, falamos com Deus, dialogamos com Deus, e muitas vezes nós não damos oportunidade de Deus falar conosco. Muitas vezes nós falamos tanto com Deus que nós dizemos que nunca falamos para Deus: Senhor, agora fala comigo, eu quero te escutar agora. E essa mulher chegou a um ponto que ela parou e refletiu, e chegou ao ponto que ela disse assim: olha, eu quero tomar dessa água. Mas só que ela ainda não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Não estava entendendo por que se falava tanto da água, e Jesus falando da água da vida, e ela falando da água do poço, falando de Jacó, da importância daquele poço, que Jacó fez aquele poço, seus filhos usavam aquele poço, os animais usavam aquele poço. Mas chegou o momento que Jesus teve que cair na realidade e falar para ela: veja, você precisa tomar da água da vida. Você precisa, há uma necessidade de uma mudança na sua vida. E quando você tomar dessa água, a mudança virá. Você vai ser transformada através desta água, e você nunca mais terá sede. Aleluia. Irmãos, Aleluia. a palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida. Amém. É a luz do mundo. Amém. Aleluia. Ele veio para salvar, libertar, veio para curar. Amém. Ele veio exatamente para tirar das garras de Satanás aqueles que estavam acorrentados. Sim, Senhor. Quando essa mulher começou a cair na realidade de quem era aquele homem, ela pensou: gente, eu acho que eu estou conversando com uma pessoa sobrenatural. Como esse homem sabe da minha vida? Como esse homem sabe do meu passado? Como esse homem sabe que eu tenho uma pessoa que vive comigo hoje e não é o meu marido? Aleluia. E ela começou a refletir. Ela começou a pensar em tudo que Jesus falava. E chegou um ponto que aquela mulher caiu na realidade. E ela pensou: não, esse homem é diferente. Eu quero saber desse homem mais alguma coisa. Eu quero dizer para a casa do Senhor que nós temos que saber o que o Senhor quer conosco. Nós temos que saber por que nós fomos salvos. Nós temos que saber por que nós fomos libertos. Nós temos que saber por que as mansões já estão preparadas. Nós temos que conhecer e saber por que o sacrifício de Jesus Cristo. Por que aquela cruz ali foi colocada e ele pregado naquela cruz, derramando o seu sangue inocente por nós. Nós temos que saber a realidade de nós estarmos neste mundo. Nós temos que conhecer a realidade da salvação. Amém. Jesus. Aleluia. Salvação
ela não veio de graça. A salvação veio pelo sacrifício de Jesus Cristo. That's right. Sim, Senhor. E aqui que nós lemos aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu estou imaginando quando Deus pensou, eu tenho que enviar meu filho. Eu tenho que enviar meu filho porque o mundo está em trevas. As pessoas não têm temor. As pessoas não conhecem. Eu tenho que enviar o meu filho. Eu sei do sacrifício que ele vai passar, mas eu tenho que suportar também esse sacrifício. Glória a Jesus. E Jesus veio. E Jesus pregou durante 3 anos no seu ministério. E Jesus fez curas. Jesus fez milagres. Jesus fez coisas que só Ele, como Deus, poderia fazer. E eu fico pensando às vezes, por que isso tudo aconteceu? Nós conhecemos a história lá de trás, quando Adão, foi criado, e Adão foi um homem que desobedeceu a Deus. Eva foi uma mulher que desobedeceu a Deus, e o pecado veio daí. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, mas o pecado ainda está no mundo. O pecado ainda está se andando pelas igrejas. O pecado está querendo entrar na casa de Deus. O pecado não quer ver ninguém ser salvo. O pecado, ele quer contaminar o povo. Ele quer contaminar o mundo. Ele quer contaminar a igreja. Ele quer fazer algo através do inimigo das nossas almas. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está com Deus. Nós somos de Deus. O apóstolo Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falou com certeza, porque ele teve uma mudança na sua vida, ele teve uma transformação na sua vida, e ele sabia que ele era totalmente dependente de Deus. Ele sabia, por isso ele se entregou, por isso ele disse: não, eu vou me entregar, eu vou fazer, eu vou me sacrificar, eu vou passar dores, mas eu vou estar com Jesus na minha vida, porque foi Ele mesmo que falou comigo: a minha graça te basta. Aleluia! E essa graça está sobre nós. Essa graça nos persegue. Essa graça está todo o tempo conosco. Nós temos a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos ovelhas do rebanho santo de Deus. Nós estamos preparados para ir para o céu, porque o Senhor disse: vou lhes preparar lugar. E Ele, quando fala, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Há uma razão para estarmos aqui, há um motivo para estarmos aqui. Nós não estamos aqui à toa. Nós viemos aqui porque nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas estão em suas casas essa hora descansando. Muitas pessoas estão no hospital enfermo. Muitas pessoas estão chorando pelo seu morto. Muitas pessoas estão fazendo coisas tremendas contra a vontade de Deus, abominações contra a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho de jeito. E esse Filho de jeito é aquele que nos tirou do charco de lama, tirou nossos pés da lama e nos pôs os nossos pés em lugar seco, em lugar firme, e na rocha que é o Senhor Jesus. Essa mulher estava ali sem saber o que fazer. Essa mulher, ela estava ali pensando em outras coisas, talvez. Ela nunca pensou que teria um encontro com Jesus. É diferente, as nossas vidas também. Nós nunca pensamos em ter um encontro com Jesus. Quem éramos nós? Eu era um homem que vivia no carnaval, era um homem que gostava de tomar cerveja, era um homem que gostava de tomar cachaça, tomar rum, tomar essas coisas todas. Mas Deus
ele já estava me olhando. That's right. E ele já estava dizendo, esse aí já é o escolhido. That's right. Esse aí já faz parte do meu rebanho. Glória. Vai chegar o dia em que eu vou pegar e vou tirar ele do charco de lama. Glória. E vou mostrar a ele que eu sou Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Os irmãos hispanos me perdoem, mas fica difícil eu pregar em espanhol. Mas é o Espírito Santo de Deus que traduz. Amém. Amém. Eu vou contar uma história para os irmãos. A primeira igreja que eu preguei aqui na América, depois que eu cheguei e eu fui convidado, foi uma igreja de língua hispana. E eu falei para o pastor, eu não sei falar espanhol. Aleluia. Aí ele disse assim, não tem problema não, pode pregar em português. Aí eu disse, tá bem. Então eu entreguei na mão do Espírito Santo. Digo, Espírito Santo, olha, faz a tradução, porque eu não sei falar essa língua. Olha, e Deus fez isso dentro da igreja. Eu peguei em português e os irmãos entenderam tudo que eu falei para a honra e glória do Senhor. Aleluia. É Deus que faz, meu. É Deus que é. Ele é Deus. Ele é nosso Pai. Ele é aquele que dirige os nossos passos, rege a nossa vida. Ele é aquele que liberta, que cura, que batiza no Espírito Santo. Ele é Deus. Quando Moisés falou, eu não vou à presença de Faraó, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Eu não sei falar. E aí Deus chega lá e diz assim, o eu sou te enviou. Só fala isso, não precisa falar mais nada. O eu sou te enviou. E o povo de Israel foi liberto. Somente com esta palavra que Moisés falou para Faraó, o povo foi liberto. Porque o eu sou, ele é e ele sempre será o nosso Deus. Eu não vou tomar muito tempo, meus irmãos. Por causa do tempo está um pouquinho curto, né? Eu entendo que os irmãos têm que ir para suas casas também, para amanhã trabalhar, né? Eu, graças a Deus, eu não estou trabalhando, né? E já estou aposentado, mas eu sei que os irmãos trabalham. Mas eu quero só para terminar isso aqui, essa passagem. E aí eu disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha ter mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai e chama o teu marido. Aí a mulher, aí veio esse diálogo, aí disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí é que a mulher se viu, ela ia abrir os olhos. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Nesse momento, houve uma mudança na vida daquela mulher. E aquela mulher, daquele momento em diante, a vida dela foi transformada. Todos nós conhecemos essa história. Essa mulher saiu, foi lá para a cidade, e ali ela falou para toda a cidade que havia um homem que falou tantas coisas para ela, e falou sobre a vida dela, e ela disse, eu creio que aquele homem é um profeta. E ela saiu dali, divulgou, eu creio que aquela mulher foi a missionária que Deus escolheu exatamente para levar aquela cidade de Samaria, uma cidade rebelde, uma cidade cheia de problemas, mas aquela mulher, ela foi enviada ali, naquele poço, naquele momento, por Deus, para ter aquele encontro com Jesus Cristo. Aleluia. Vinde a mim, aqueles que têm sede. E muitos estão tendo sede hoje em dia, dentro das igrejas, mas não querem a água da vida. Muitos estão sedendo, mas não querem a água da vida. Muitos estão sofrendo, mas não querem a água da vida. Muitos estão enfermos, mas não querem a água da vida. Muitos preferem sofrer, sofrer e sofrer, mas não querem dessa água. Essa mulher, ela foi uma mulher transformada. Essa passagem aqui, ela fala exatamente da transformação que Deus pode fazer nas vidas das pessoas. Não precisa muita coisa, basta somente tomar a água da vida, se entregar a Jesus, dizer que só o Senhor é Deus,
Aleluia. Saber que Jesus, Ele está em todos os planos da nossa vida. Amém, amém, amém. Não adianta lutar contra a correnteza. Você vai nadar e não vai chegar a lugar nenhum. Porque Jesus é aquele que nos dá força. É aquele que renova a nossa Amém, força. aleluia. É aquele que nos dá energia para nós seguirmos em frente. Em nome de Jesus Cristo, eu estou trazendo essa pequena palavra para mostrar à igreja que Jesus, Ele é tudo. Jesus é para todos. Jesus é aquele que já foi preparado o lugar. Amém, Já aleluia. está preparado. E não são casas, são mansões. Nós não merecemos mansões, mas Jesus disse: não, eu vou preparar. Lá na casa do meu pai tem muitas mansões. Eu já estou com a minha chave. A chave já está comigo. No dia que eu me converti, eu disse: Jesus, olha, que eu escutei uma pregação que Jesus foi e já preparou o lugar. Amém. Aí eu digo: bom, então eu quero logo essa chave dessa mansão. E eu tomei posse dessa chave. E já são alguns anos que eu estou carregando essa chave. Carrego, muitas vezes Satanás não quer. Muitas vezes Satanás quer tomar a chave das tuas mãos, para que tu não chegue à tua mansão celestial. Muitas vezes Satanás cria coisas na vida das pessoas, do crente, porque do mundo não tem problema. O Satanás cria coisas para tirar da nossa mão a nossa chave. Mas Jesus, Ele tem a chave. Ele disse assim: eu tenho a chave. E eu peguei a minha. Agora, se você pegou a tua, guarda, bota ela num cofre e fecha o cofre e diz: Satanás, essa chave é minha. Essa chave foi Jesus que me deu quando eu aceitei como Salvador. E a minha casa já está preparada lá em cima. E eu vou chegar naquela casa, eu vou abrir aquela porta e vou entrar glorificando a Deus. E Jesus estará lá nos esperando. O Senhor Jesus está lá nos esperando. E esse dia vai ser um dia glorioso, e que a alegria da nossa alma virá, e a cada momento nós vamos olhar e dizer assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Em nome de Jesus, eu quero pedir à igreja que se põe de pé. Glória a Deus. Que se ponga de pé. Aleluia. Se ponga de pé, Pónganse para de que pie. nós outros vamos fazer agora uma oração, Gloria a Dios. agradecendo a Deus Gracias, Padre. por tudo que Ele tem hecho em la vida de nós outros. Amén. Porque o Senhor é Deus. Ele é conosco, a cada um de nós outros que estamos aqui. Ele sabe as necessidades de cada um de nós outros que estamos aqui. E Ele é fiel em fazer aquilo que nós outros pedimos a Ele. Vamos orar. Se tem algum irmão que necessita de oração, levanta sua mão e nós vamos orar agora. Esse jovem está saindo no momento errado. É hora de oração, ele não deveria estar saindo. Eu sempre amo isso, a hora de oração é na hora que os crentes devem receber a oração, deve estar aí quietinho, porque a oração pode tudo em seus efeitos. Pode tudo em seus efeitos. Às vezes tem pessoa que ela, quando eu predico em algum lugar, ela: oh, pastor Paulo, trouxe uma mensagem pura. Eu vou falar para os irmãos, eu teria uma outra mensagem aqui, mas eu falei com Deus, falei com Deus: não, Senhor, eu não vou predicar esta mensagem hoje, porque eu sinto dentro de mim que não é para hoje essa mensagem. Aleluia. Então o Senhor me colocou esta mensagem aqui, que é uma mensagem de alerta. Aleluia. É uma mensagem mostrando que nós outros temos que estar a todo tempo vigilantes na presença de Deus. Amém, aleluia. Oremos agora em nome de Jesus Cristo, e cada um que está aqui tenha fé para que tu seja bem sucedido, para que as bendições de Deus venham a sua vida e tu possa
se alegrar na presença de Deus e falar que só o Senhor é Deus em minha vida. Aleluia. Tem alguém que necessita de oração e vir aqui na frente por algum problema, alguma coisa que está buscando, ou se está enfermo, se tem alguma coisa em seu coração, se quer vir na frente, nós vamos orar. Se não quer vir na frente, esteja no seu lugar, mas orando com fé. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, te damos graças, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra é fiel.